Assista a seguir Perca da Consciência Humana diante de Deus. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então dar sequência àquilo que nós estamos estudando nas Escrituras Sagradas a respeito da Palavra de Deus e detalhes da presença de Deus, como definir, como encontrar e como discernir presenças e efeitos da presença de Deus, conforme as Escrituras nos falam. E Moisés nos conta a respeito de segredos da presença do Senhor Deus para conosco. Vamos fazer uma oração, pedir a Ele que esteja conosco, nos abençoando neste momento, ok? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor faz e realiza também. Nós te amamos, Senhor, e pedimos, fala conosco, opera os teus milagres, seja a tua verdade, seja o teu poder, seja o teu espírito, seja, Senhor, toda a tua liberdade. Ensina-nos, dá-nos a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu direcionamento, o teu movimento, Senhor. Nós pedimos também, Espírito Santo, fala conosco, ensina-nos, consola-nos, conforta-nos com o teu poder. Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade de operar. Age, Senhor, que a Tua Palavra venha fazer efeito no mundo físico, real também. Que a Tua Palavra tenha, Senhor, acesso a todas as áreas trinas, Senhor, de cada um dos Teus filhos, de todo o Teu povo. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, efeito da Tua Palavra e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Estamos observando a importância do efeito cognitivo, que ela é acentuada com a presença de Deus. Como que Deus trabalha, né? Quando a presença dele está ativa também no nosso efeito cognitivo, ok? Então vamos lá. Nós estamos vendo em Deuteronômio, você pode acompanhar com a última live desse capítulo, tá? É um capítulo que já tem, acredito que é a quarta live sobre ele, que estamos estudando em partes, capítulo 28 de Deuteronômio, tanto as bênçãos como as maldições, que significa as disfuncionalidades por causa da ausência dos efeitos da presença de Deus, ok? Estamos vendo aqui de que a bênção de Deus, ela faz com que nós venhamos a ter, como diz a promessa dele, movimentação, né? A nossa mobilidade é parte da bênção de Deus, da presença dele. Não só a nossa mobilidade, verso 59, mas também os temores por causa da confiança. Quando nós temos confiança pela mobilidade que nós percebemos que recebemos a bênção também da confiança, recebemos também a bênção, diz aqui, de todo o reagir positivo diante de disfuncionalidades desconhecidas, tanto nossas como externas, físicas. Temos a bênção com a presença dele também da nossa terra, né? Da nossa habilidade, ela vai se aumentando. Então, a nossa criatividade, cada vez mais que ela se aumenta, ela é um reflexo também de bênção de Deus para nós. Não só a nossa habilidade, mas o nosso ambiente. Quando nós temos um ambiente próprio, quando nós ganhamos um ambiente para desempenhar, para desenvolver, para conviver, para viver, é parte da bênção de Deus, da presença dele ali. Nós também temos a bênção da estabilidade, quando firmamos estacas, quando temos algo com definições, é uma bênção da presença de Deus. E estamos então agora continuando o verso de número 64, observando. Como que nós encontramos essas bênçãos de Deus? Observando quando Deus descreve como se desempenham as disfuncionalidades. Quando Deus escreve no capítulo 28 de Deuteronômio as disfuncionalidades, ele está falando sobre as maldições. E quando ele fala sobre as maldições, aquilo que não é bênção, que desfunciona, nós começamos a entender então a parte da presença dele, quando tudo está bem, quais os detalhes que ele está presente. Então observamos que ele está presente quando temos um espaço, um ambiente, uma mobilidade, confiança,
segurança dele, desempenho no que fazemos. Tudo isso vem com a presença dele. Observamos então aqui quando o Senhor diz, olha, o Senhor vos espalhará entre todos os povos de uma a outra extremidade da terra. A ausência do Senhor faz com que não haja lugar estável. Todo lugar que se está não se tem estabilidade. Chega já para sair. E ali diz, ali aonde vós chegardes, servireis aos vossos deuses que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, ídolos de madeira e de pedra. Ou seja, além de o indivíduo estar instável, ele não tem um ambiente próprio, onde ele chega, ele se apega. E isso que é uma das coisas difíceis, né? O indivíduo não tem espaço e aonde ele chega, ele se apega e já tem que sair. Então Deus mostrando sobre a natureza humana, ela se apegar com coisas que não são eternas. Por não serem eternas, não tem segurança contínua. Por não terem segurança contínua, geram quebras, né, feridas, fracassos, disfuncionalidades ainda maiores no indivíduo, aumentando as feridas. Porque quando o indivíduo tem uma obsessão, um apego, e aquilo não dá certo e se rompe, é mais uma ferida. Então Deus começa a mostrar que a presença dele faz com que a gente não tenha obsessão por nada. Independente onde esteja, quando a presença dele está nos dando a segurança, a confiança, o ambiente, a mobilidade dele, o ritmo dele, o modo dele, nós não estamos apegados à obsessão de assunto nenhum. Independente o que seja diante de nós, o que apareça diante de nós, o que venha a surgir diante de nós, nós estamos ocupados com as bênçãos da presença dele e não com as vantagens ou efeitos que as coisas podem nos promover, temporais. Pode até dar certo, mas aquilo é temporal. Nós não estamos apegados nem obsessivos a tudo que é temporal. Nós estamos com a presença dele, que nos dá o lugar, o ambiente, o modo, a velocidade e também o desenvolvimento dele. É interessante porque quando Deus fala para Israel, vocês queriam copiar a mentalidade dos outros, viver com a mentalidade dos outros, e eu dizendo, não, vem para o modo meu. Vocês não queriam. Agora eu vos espalharei. E não só vos espalharei, mas agora eu vos porei como escravos, né? E servireis a outros deuses que não conhecestes. É quando Deus coloca o indivíduo numa situação que ele não quer, que ele cansou, que ele enjoou, que ele já não gosta, que ele não quer mais, mas mesmo assim Deus o põe num estado de escravidão. Por que Deus faz isso? Por que é essa reação, né? Principalmente no caso de obsessão. Tem processos de livramento de Deus, que Deus livra a vontade do indivíduo a fazer algo obsessivo pela formação. O que significa isso? Pela educação. Deus chega para o indivíduo e fala, olha, não faz isso, que não faz bem. Olha, aí Deus mandou outro mensageiro e diz, ó, não faz isso, que isso vai fazer mal. Ó, sai daí, que não é bom. Ó, tenha cuidado. Deus vai avisando, avisando, avisando. Mas quando Deus observa que o processo da palavra, da formação, da instrução, da educação, ele não trouxe para o indivíduo uma verdadeira libertação, o convencimento da consciência, que gerasse para o indivíduo a vontade e o querer de ser liberto, então o que Deus faz nesse processo? Deus então, ele permite esse processo aqui que ele fez com Israel. Agora eu vos espalharei, eu vos mandarei para essas nações e vós servireis a outros deuses. Eu vos colocarei escravos de outros deuses. O que significa escravo de outros deuses? Escravo da obsessão, escravo da idolatria.
E o que é esse ser, esse indivíduo escravo da idolatria? É quando ele está tão tomado pela obsessão dele que agora ele começa a sofrer os efeitos prejudiciais daquela obsessão. Ele começa a sofrer no seu efeito, seja emocional, espiritual ou físico, a reação da obsessão, né? O deterioramento e o detrimento de toda a obsessão dele. E agora a única maneira dele ser liberto é quando ele já não suporta mais a própria obsessão. E isso pode levar em conta tanto a destruição física do indivíduo, para que a alma e o corpo entenda que ele precisa ser liberto daquilo, ou quando ele tem uma perca física, dependente da área, o fator, ele tem um detrimento, uma destruição externa física coligada àquele tipo de idolatria, ou ele fica saturado da sua própria obsessão. Quando Deus disse para Israel, vocês querem carne, estão reclamando que não tem carne no deserto, né? Uma certa experiência que nós já estudamos. Deus enviou carne, vai sair pelos olhos e pelos ouvidos, ou seja, membros do corpo que vão ficar saturados de tanta idolatria e obsessão, aquilo vai destruir, até próprio, né? Poderia matar. Então, quando Deus ele vai libertando pela formação do conhecimento, o indivíduo está em risco de saúde, em medida de saúde. Quando o indivíduo ele é obsessivo a ponto de não se importar com a autodestruição, então Deus o coloca a uma escravidão da própria obsessão. E quando o indivíduo está escravo da própria obsessão, então diz aqui, ele pode ainda ser liberto por não suportar mais, né, a abastância daquela obsessão, porque o corpo físico ele tem uma medida que ele não aguenta, né, o fator de obsessão almática, aquela obsessão da alma. A alma ela não tem limite, ela é eterna. Pensamento não tem limite, ele é eterno. Espírito não tem limite, ele é eterno. Então, a medida excessiva de uma idolatria, de uma obsessão, seja por pensamento, sentimento, emoção ou intuição destrutiva, chega uma hora que a mente não suporta mais, o corpo físico não aguenta mais. Então o indivíduo começa a sofrer as consequências da autodestruição. Isso trata-se na palavra como os vícios. Vício não é só um vício de bebida, um vício de drogas, mas o vício, por exemplo, de um coração com mágoa, um coração com ódio, um coração com pensamento destrutivo, uma alma com pensamento destrutivo. Tudo isso são fatores que a alma ela não tem limite. Se ela enche de uma medida extrema, né, de pensamentos e de autodestruições, é um perigo para a alma. Obsessões da alma. Então aqui fala sobre fatores em que Deus põe o indivíduo escravo ainda mais. Ele aumenta a situação da obsessão para que o indivíduo perceba que vai ser destruído, vai morrer se não sair daquilo ali. É quando ele percebe que ele vai morrer, ele vai ter que tomar uma decisão com ele. Porque quem responde por ele diante de Deus é ele. E Deus está permitindo isso para que ele entenda. Então, maneiras de mostrar as evidências de Deus é quando Deus começa também a mostrar os condicionamentos das evidências do ser humano, do homem, as obsessões do homem, né? Aí, servireis a outros deuses, Deus dizendo, eu vou levar vocês lá nas outras nações, vocês vão ficar lá, ambiente que não é de vocês, ainda vão servir, ser escravo e vão enjoar, vai cansar, vai esgotar, vai, né, saturar de tanta obsessão com os inimigos. Nem vós, nem vossos pais, ídolos de madeira e de pedra, vocês não conheceram, vão adorar. Quer dizer, aí todo tipo de obsessão, é isso que vocês querem? Querem o erro? Querem a destruição? Então agora vai ser saturado, vai enjoar, vai cansar. A reação de Deus para mostrar a verdadeira libertação. Então,
O que significa isso? É quando o indivíduo ele chega para Deus, né? Muitas vezes o ser humano acha que pode chegar para Deus e dizer: eu não aguento largar isso. Não, Deus, eu não consigo largar dessa coisa, desse assunto, desse tema. Eu não consigo, Senhor. E Deus falando: tenha calma, descansa. Fica na minha presença. Não, Deus, eu não consigo deixar, não consigo deixar. Então tá bom. Aí Deus sobrecarrega a questão. Até o indivíduo entender que se ele não se rende a Deus, como diz a palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele toda a vossa inquietação, porque ele tem cuidado de vós, ele vai morrer. Aí o indivíduo diz: eu não suporto mais, tem que deixar na mão de Deus. Né? Por quê? Maneiras que Deus tem de lidar para mostrar a evidência da presença dele e a evidência de quando nós queremos tomar as nossas rédeas e segurar conosco, do jeito da nossa mente, aonde nós vamos parar com isso. Né? Então aqui, obsessões, aqui falando sobre idolatrias, que nem vós nem vossos pais conheciam. Todo tipo de efeito disfuncional por causa de obsessões. Né? Coisas que Deus falou: larga, deixa, sai, e a gente não larga, não deixa, não sai. Então eu vou fazer vocês abarrotarem, saturarem disso a ponto de se destruírem. Aí vai dar vontade de sair e não vai conseguir. Vai dar vontade, o efeito destrutivo vai chegar. Não vai conseguir sair. Então, quando Deus nos deixa equilibrados a ponto de não sermos apegados ao mal, não sermos amigos de influências destrutivas, quando nós não somos próximos de destruição, é um meio de bênção de Deus. É um dos efeitos da bênção de Deus. Quando nós não somos apegados, idólatras a nada e nem a ninguém, é uma bênção também da bênção de Deus, ok? 65, nem ainda no... Por quê? Porque a idolatria, a obsessão, seja qualquer coisa e a quem for, ela é uma disfunção. Ela é como pedras que o indivíduo não consegue caminhar. Ela é um peso que o indivíduo fica embaraçado. Por isso que Paulo diz: deixando todo o embaraço que vos rodeia. Qualquer obsessão, por mais linda, pura que pareça, bonita, ela se torna pedra de tropeço. Porque ela se torna uma obsessão. Por isso que o primeiro inimigo de todas as coisas, Deus diz, é a idolatria, a obsessão. Porque Deus tem que estar no primeiro lugar para a própria bondade de Deus no nosso desenvolvimento físico. Não é porque Deus se sente menor que um pedaço de madeira que Ele fez na natureza, dentro do planeta Terra, dentro do universo. Não, Deus não está inferiorizado com a matéria física que Ele fez. A questão é a ocupação mental, espiritual, intelectual e cognitiva do homem, que ela trava com qualquer coisa que não deixa direto o desenvolvimento de Deus com ele. É a disfunção própria do homem, não é Deus que sai prejudicado, é o homem. Ser humano, você gosta desse apego, não quer largar não? Parabéns para você. Porque a disfunção não vai ser a de Deus. Deus está muito bem no desenvolvimento dele, obrigado. Vai ser a nossa. A perca vai ser a nossa. Ah, mas eu quero ser livre, eu quero que Deus me tire disso. Você quer e não quer fazer a sua parte? Não. Então Deus vai saturar de efeito idólatra, obsessivo. E aí, o perigo é os efeitos colaterais desse processo. As percas físicas, percas mentais, percas cognitivas e percas materiais, físicas do indivíduo. Ele corre porque... Quanto tempo vai dar para ele entender que ele tem que largar disso? Quanto tempo o corpo dele vai suportar uma guerra entre o espírito e a alma para ele largar das suas obsessões?
Será que ele foi feito de ferro para aguentar? Só Deus sabe, né? 65. Nem ainda no meio dessas nações achará repouso, nem a planta do teu pé descansará. Pois ali o Senhor te fará tremor de coração e desfalecimento de olhos e desmaio de alma, que fala sobre desmanches de efeitos dos sentidos e da alma do indivíduo. E a diferença, né? Quando a bênção de Deus está presente, o Senhor nos faz achar repouso onde nós estamos. A planta do nosso pé, ou seja, os nossos caminhos são definidos. Chega no lugar, consegue um projeto, consegue cumprir, consegue definir, consegue começar e terminar. Promete que vai fazer uma coisa e chega lá e faz até o fim. Prometeu fazer, cumpriu. Não foi só palavra do blá blá blá. Agora aqui, o teu pé descansará. No seu coração tem confiança, definição, sem tremor. Porém, quando a presença de Deus não está, diz aqui, ó, nem ainda no meio dessas nações acharás repouso, não terá lugar para si. Quando a gente não tem lugar, quando a gente não tem terra, como já foi dito na live anterior, quando a gente não tem ambiente, não dá para planejar nada. E quando você não consegue planejar nada, sua mente não firma em nada, porque se você não tem ambiente, você não tem como planejar. E se você não tem certeza do ambiente e não tem como planejar, você fica disfuncional, porque você está esperando ainda chegar no lugar que você tem como planejar. Nem a planta do teu pé, seu destino, seus caminhos, descansará, será definido. Não tem como definir, porque não tem ambiente próprio. Pois ali o Senhor te dará tremor, não terá como firmar o coração. Então terá tremor de coração. É quando, por não ter planejamento, por não ter destino, por não ter ambiente, o indivíduo não consegue firmar nada, ele começa a ser um indivíduo que ele começa a tremer o coração, a estrutura dele começa a ser abalada, psíquica, cognitiva e espiritual em raiz. Tirando as bases de destino do indivíduo, ele começa a tremer. Por quê? Porque o indivíduo não tem como fazer plano. E se ele não tem como fazer plano, ele começa a pensar: o que será? E o que será? E o que será? As coisas todas muito instáveis ao seu redor gera para ele uma dúvida invisível. Mas essa dúvida ela começa a ser no consciente tão agravante que, além de disfuncionar o físico do dia a dia, já cognitivo do indivíduo, disfunciona a estrutura mental, espiritual e do subconsciente. Com isso, o passar dos anos, ele se torna totalmente fora da sua própria razão. Ele perde a consciência dele, fica cauterizado, ele não tem como responder-se diante de Deus. O Senhor te dará tremor de coração, desfalecimento de olhos. Olhos significa visão, futuro, planejamento. E desmaio de alma completa. Não tem como, a alma vai para onde? Não tem planos, não tem sonhos, não tem nada mais, porque não tem nenhuma definição. Perdeu-se a terra, perdeu-se o ambiente, perdeu-se tudo, não se tem, não tem como planejar. Não tem o que planejar para amanhã, planejar o quê? Tudo isso disfunciona o espírito do homem. Então, sem ambiente, sem terra, sem estabilidade, começa a disfuncionar o ser e ele não tem como responder diante de Deus. Em outras palavras, quando nós podemos planejar, quando nós podemos ter uma terra, quando nós temos algo em nossas mãos, quando a realidade está na nossa mão, né? Por isso que Provérbios diz: tudo que te vier à mão, não é nos seus sonhos, nem nos seus desejos, tudo que te vier à mão, estado físico palpável. Se chegar diante de você em estado físico real e palpável, trino. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, quando nós temos ambiente, quando temos casa, quando temos terra, quando temos planejamento, quando podemos escolher, quando temos autonomia, quando temos um espírito funcional, um subconsciente funcional, uma alma funcional, nós podemos conviver com todas as bênçãos, com o desenvolvimento e
Isto é o reflexo de toda a funcionalidade das bênçãos de Deus. Então a bênção da presença de Deus, ela vai mais do que o campo abençoado, né? O fruto da cidade abençoado, o carro na porta, a conta no banco, o carro, uma bênção, uma casa. Não é só isso. A bênção da presença de Deus é a nossa funcionalidade equilibrada. E para a funcionalidade estar equilibrada, nós não podemos estar desestruturados. As questões básicas do ser não podem sair da sua raiz. Porque se ela sair da função raiz, quem perde não é Deus. Deus está muito bem. Quem perde é a humanidade, a estrutura do próprio homem, que começa a desencadear um desenfreamento irrevogável. O Senhor te dará tremor de coração, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Efeitos de quando a essência da presença de Deus está distante, o efeito dela e quando ela está perto. Então, se o seu coração está saudável, está bem, você tem planejamento, você tem visão, as coisas são reais para você, presença de Deus. Deus não quer nada imaginário, fictício, volúvel, né? Deus não quer nada utópico para a sua vida, para te deixar sem razão, para te roubar, te levar à loucura mental ou espiritual do subconsciente. Não, as coisas de Deus são reais. As coisas de Deus são definidas. As coisas de Deus Ele fala e as coisas físicas acontecem. Porque Ele é a presença presente. Ele não é presença imaginária. Então nós respeitamos a presença dEle, a funcionalidade nossa, com a companhia dEle, faz com que nosso ambiente seja seguro, nosso interior seja seguro, nossos planejamentos sejam seguros. As questões que Deus quer na nossa vida começam a se estruturar. Há muito que se dizer sobre tremor de coração, desfalecimento de olhos, desmaio de alma, né? Porque isso é um estado extremo do homem, quando ele já, dependendo do tremor, excesso do coração. A medicina fala sobre excesso, pontos graves da ansiedade e do estresse, mas não é só o estado do estresse, ansiedade. Isso é um nome, digamos que científico, da medicina para o fator do tremor de coração. O coração que não firma em nada. O coração que não consegue sonhar mais nada porque não tem recursos. O coração que não consegue vislumbrar, né, um planejamento de visão do futuro, porque não tem como. Um coração que não consegue entender o dia de amanhã, ele treme. E isso excessivamente vai gerar um estado de ansiedade, né? A gente culpa a humanidade que está num excesso de depressão muito alta, de ansiedade muito alta, mas quais os recursos nós estamos satisfazendo ou trazendo ou auxiliando veridicamente a humanidade para sair desse loop, desse estado de loop de estresse, ansiedade? Qual é o cuidado que nós realmente temos com a humanidade para ela não entrar num colapso de tremor de coração, desfalecimento de olhos e desmaio de alma? Qual o cuidado físico real que estamos tendo com ela? Nenhum. Depois a gente reclama do excesso de depressão, excesso de estresse entre os níveis da sociedade, né? Verso 66. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. O reflexo do extremo tremor do coração, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Então a ausência da presença de Deus começa a decompor, né, desencadear uma vida suspensa. Então quando o fator de nós não vivemos tenso, suspenso o tempo todo, ansioso, estressado,
é a própria evidência da presença de Deus. Ah, se não for a presença de Deus conosco. O próprio salmista disse: os espíritos destrutivos já nos teriam engolidos, vivos, se não fosse a misericórdia do Senhor. A vida seria suspensa por um fio diante de ti constantemente, se a paz de Deus não estivesse conosco. E viverá sobressaltado de noite e de dia, né? Como o indivíduo que acha que tem um ladrão por perto, ele fica o quê? Sobressaltado, ele fica tenso e assustado. De noite, diz aqui, de dia. Essa é a vida do ser humano. Se a ausência de Deus fosse extrema, saísse assim completamente de perto. Viveria sobressaltado de noite e de dia, e não acreditarás na própria vida. O que está dizendo aqui? Que Deus é o centro da nossa estrutura de paz. Por que Ele é o centro da nossa estrutura de paz? Porque todas as coisas foram criadas pela palavra dele, só estão sustentadas pela palavra dele, né? O planeta está sustentado pela palavra de Deus. As essências funcionam pela palavra de Deus. Paulo diz que se nós tivéssemos os olhos abertos para ver tudo espiritual, nosso corpo não suportaria. Se a gente tivesse discernimento de todos os perigos da vida, em detalhes, né? Os perigos do corpo, os perigos do ambiente, os perigos do clima, independente do que fosse, nós não suportaríamos viver. Se a nossa alma e o nosso espírito aderisse toda a carga de informação da existência, nosso corpo não suportaria. É por isso que muitas vezes ele já está sofrendo um certo tipo de colapso. Deus diz: viveria sobressaltado de dia e de noite, nem acreditarias na vossa vida. O pânico que seria a própria alma e o espírito do homem se a presença de Deus não estivesse em companhia, equilibrando. Eu estou aqui, faz direito, cuida direito, cuida completo, que eu vou te abençoar. Mas não faz pela metade, não. E aqui, nós vemos que quando Deus se afasta, a nossa própria alma fica por um fio. Vivemos na sensação de sobressaltados de dia e noite e não conseguimos acreditar nem na nossa própria vida. Verso 67, pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, a insatisfação. Então veja, se ainda existe ser humano que consegue pensar no que vai fazer, consegue ter seu próprio ambiente, discernir o que faz, o que não faz, não viver assustado e tenso 24 horas, não ficar assustado com os perigos da vida 24 horas, é porque a presença de Deus está ali. Se a presença de Deus não estivesse sobre esta terra, o pavor seria infinito. Verso 67, pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã. Insatisfação completa em qualquer estado. Por causa do medo, insegurança, não tem lugar, não tem ambiente próprio, não tem definição, né? Que tomará conta do teu coração, e pelo que verás com os teus olhos as realidades destrutivas. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que disse, nunca jamais o verás. Ali sereis oferecidos como escravo, e escravo aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Veja, retroceder, além de retroceder, ser limitado e ainda assim nada ter funcionalidade. Misericórdia. Então aqui a gente vê
que a presença de Deus, ela faz o indivíduo estar longe de obsessão, de destruição de obsessão. A presença de Deus faz o indivíduo funcionar e ter força de coração, um coração fortalecido. A presença de Deus faz o indivíduo querer o dia e não a noite e ser agradecido pela vida que tem. Olha a diferença. E ele enfatiza bem os acontecimentos de quando a presença dele não está, para mostrar bem aonde ela está. Quando nós aceitamos ele, quando nós lembramos dele. Deus te dá paz ambiental, Deus te dá paz relacional, Deus te dá paz em definição das coisas, Deus tira dos seus olhos toda obsessão. Deus tira dos seus olhos toda idolatria, toda obsessão, toda vontade de se apegar àquilo que não veio da palavra dele. Deus tira. Você não é apegado a nada, a ninguém, a não ser o Senhor em primeiro lugar. Deus começa a pôr paz nos seus átrios e desenvolvimento nas suas mãos, porque a presença dele está ali, tirando, as inseguranças, as indefinições, tirando de você as instabilidades e firmando visões, seus olhos, seu coração, seus projetos. Deus veio então com a presença dele firmar nosso ambiente, nossos projetos, nossas definições, com os modos dele, com a convivência dele. Mas se nós deixarmos a presença dele estar conosco, Deus veio nos unificar, nos fortalecer e nos fazer desenvolver, multiplicar. A presença dele vem para isso, para não nos espalhar. Mas isso é se a gente obrar, Como diz a Bíblia, em espírito e em verdade. O que significa isso? Estado espiritual de consciência e intenção, estado emocional de motivação e estado físico de realização real. E aí, ele pode nos livrar de todos os nossos inimigos, de toda a disfuncionalidade e de toda a maldição. Esse foi então a conclusão do nosso capítulo 28 hoje, observando o que é as disfuncionalidades que destacam o efeito da presença de Deus. Como Deus reage lidando com o ser humano. Ele fica muito seguro com as coisas externas. Fica muito seguro com os confortos e as estabilidades físicas. E se Deus retira? E se Deus decompõe o estado físico, o que acontece com a humanidade? O que acontece com o ser humano? Se ele ficar inativo e disfuncional internamente, o que pode acontecer com ele? Está explicado aqui nas Escrituras Sagradas. Se nós deixarmos de lembrar dele, se deixarmos de considerar ele, nós começamos a decompor por dentro e as coisas por fora começam a refletir essa nossa distância com Deus, essa nossa decomposição. E conforme começar a refletir, o que acontece? Nós ficamos sem ambiente, sem estado, sem definição, sem localidade, sem rumo, sem planejamento, e isso começa a desencadear uma série de reações próprias do indivíduo, do seu próprio ambiente e geracional, porque aí vai começando a afetar, Nosso ambiente também está correlacionado ao ambiente do próximo, que está correlacionado a outros, e assim vai afetando comunidades, estados e nações. Que o Senhor tenha misericórdia, Que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça, como diz a palavra, resplandecer o rosto dele sobre nós. As ideias, os modos, as formas dele sobre nós. E que ele tenha misericórdia de nós e que nos dê a paz. Esta é a bênção de Números, ok? Então, por
que Deus escolhe todos esses tipos de reações e ferramentas para abater Israel, abater o ser humano, quando ele está se achando muito desenvolvido e fazendo coisas fora da direção de Deus? Porque isso reduz a habilidade do indivíduo, isso freia o indivíduo. Por isso que quando Israel se excedia, Deus enviava outra nação para controlar Israel e volta a atenção do indivíduo à sua origem. Faz o indivíduo voltar ao pensamento em Deus. Peraí, antes de eu lutar, seja lá por qual posse for, qual direito for, qual status for, qual a liberdade de seja lá o que eu queira, eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. Eu tenho que cuidar daquilo que é a minha convivência com Deus e tenho que cuidar da minha consideração com Deus. Eu levo Deus comigo para onde? Em quantos dias? Em quantas horas do dia? Em que lugar? Eu convivo com Deus abraçado na minha lembrança? Ou Ele é só para os momentos difíceis, para a hora das angústias e para o tempo livre que tiver? Como é que a convivência com Deus, ela realmente está presente, né? E aí, a gente vê aqui que é o Senhor que nos faz sair do Egito ou voltar para o Egito. É o Senhor que faz ir ou voltar. É o Senhor que faz a gente desempenhar e nos frear. É o Senhor que nos dá movimento ou não. É o Senhor. E por que é o Senhor quem controla isso? Porque Ele está dizendo bem claro para nós, não só no tempo de bênção, mas no tempo de escassez. Eu estou presente. Eu estou presente. Eu fico presente quando está tudo bem. E quando está tudo aparentemente mal, eu estou falando algo e construindo algo presente. Então eu continuo muito presente mesmo quando o caos, como diz a história, rola solto. E como é que Deus fica presente? Deus fica presente no fator de construir de novo a nossa mente de volta para Ele, para os modos dEle, para a forma dEle agir. Se eu escolhi esse tempo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é saber que eu sou Deus? Faz o que o Senhor está dizendo, que Ele vai dar resultado quando você fizer o que o Senhor Deus está dizendo. Não vai ser quando você continuar insistindo na sua forma. Não, faz aquilo que o Senhor está dizendo. O que Ele disse? Foi isso, acabou. Então tá bom. O que Ele fez? Foi isso, então foi isso. Então tá bom. Nada mais, nada menos do que apenas o que Deus diz. Se nós considerarmos o que Deus diz, por mais que a parte externa pode parecer que está tudo virado, Deus põe no lugar certinho, de volta. Deus dá bênção, Deus dá saúde, Deus dá mobilidade, Deus dá escape, Deus dá livramento, Deus põe as coisas no lugar e segue tudo bem. Porque o Senhor Deus Jeová é soberano. E Ele é o que leva para um lado, leva para outro quando Ele quer. Se Ele quer e se Ele quiser. Então aqui nós temos um capítulo maravilhoso, né? Um capítulo de certa forma difícil de lidar, né? A parte das maldições, porque é doloroso. A gente sabe que o ser humano sofre, né? Com qualquer coisa que lhe toca. Como a gente já disse, bateu o dedinho na ponta do sofá, já doeu. E a gente lembra que tem dedinho, porque senão a gente esquece. Então qualquer coisa que move o ser humano, toca, mexe, dói. E muitas vezes uma visão, né, da superfície das dificuldades, das lutas, uma visão da superfície dos problemas, a gente acha que é só destruição, é só luta, só vem aquilo que é a parte de dificuldade, porque é um momento de provação, só provação. Mas existe base, Deus não faz nada à toa.
Existe base das reações que Deus decifra, né? Ele descreve aqui no capítulo 28 direitinho como é que ele amansa essa impulsividade desobediente dentro da estrutura do ser. Quando o ser se acha muito capaz, muito movimentacional, está podendo fazer muito, e vamos esquecendo de Deus, vamos esquecendo. Vamos deixando Deus de canto, deixa Deus pra lá, vamos esquecendo. Deus diz, opa! A Torre de Babel tá bem construída, tá lá em cima já, né? O povo do tempo de Noé já estava esquecendo de Deus e se agredindo, destruindo a si mesmo, as suas estruturas. Deus disse, vamos parar com isso. Vamos equilibrar isso aí. Para Deus tirar a força do ser humano, a capacidade de intelecto, ou a capacidade de espírito, ou a capacidade física do ser humano é rápido. Várias partes nas escrituras a gente vê quando ele fez isso com o rei Nabucodonosor, que virou um animal, tirou a parte de intelecto dele. Né? Quando Deus fez isso com uma comunidade, um povo, um público alto, que era no tempo da Torre de Babel. Todo mundo construindo lá, todo mundo, ele falou, então deixa eu trocar as ideias. Ninguém vai entender ninguém aqui e não vai fazer nada a não ser o que eu quero. Se eu não quero, não sai nada direito. Deus tem como mover, né, as movimentações cognitivas, psíquicas e espirituais da humanidade. E isso não é para deixar destruído, mas isso é para que o homem se volte ao respeito de funcionalidade geral com a humanidade de origem trina, espiritual, emocional e física. Então, nós vemos aqui que lembrar de Deus é questão de movimento, de ambiente, né? Lembrar de Deus é questão de nós conservarmos nosso ambiente, nossa terra, nossa saúde, nossa mobilidade, nossa própria confiança, nossa segurança, nossos frutos, nosso coração, nossos sonhos, nossa visão e nossos destinos, nossos projetos. Lembrar de Deus faz com que todas essas bênçãos estejam permanentemente seguras. Enquanto obedecemos a Deus, estamos ouvindo a voz de Deus e fazendo realmente a vida física, espiritual e emocional que Deus quer, todas essas bênçãos são as bases de estruturas humanas gerais que conservam as sequentes bênçãos, né? Aí a casa, o campo, os animais, os filhos, todas as outras demais bênçãos começam a funcionar. Porque a estrutura base, ela está abençoada com a presença da lembrança de Deus. Agora, Deus vai saindo de uma área, Deus vai saindo de outra, Deus vai saindo de outra, e a gente vai fazendo do jeito que a gente quer. E Deus vai saindo, e Deus vai saindo, e a gente vai fazendo do jeito que quer, do jeito que pensa, do jeito que acha, e está desenvolvendo e fazendo do jeito que a gente quer. Aí dá tudo errado. Aí começa a desfuncionar. Aí nós começamos a perder o espaço, a sermos destruídos. Graças a Deus que Deus começa, então, antes da perca ser geral, a alertar, a pôr pontos que chamam a nossa atenção. Áreas que começam a desfundir de uma forma tão extrema que a gente acha estranho, porque uma luta, porque uma prova, porque isso, Deus diz, eu estou chamando a atenção. Para isso não se repetir no dia de amanhã, para essa disfunção não acontecer de uma forma, numa escala agravante no dia futuro, eu estou já chamando hoje, já estou mostrando hoje os pontos, os erros, as falhas, o que deve ser cuidado está sendo desprezado, já estou mostrando tudo hoje, que é para o ser humano não destruir de vez. Então ele chama a atenção nossa com uma área, ele chama a atenção nossa com um tema, ele chama a atenção nossa com uma questão, para que a gente venha colocar ele na frente. Fala, Senhor,
O Senhor tem liberdade, meu Deus, Jeová, de fazer a tua vontade. Eu vou escolher a tua palavra, eu vou escolher a tua essência, eu vou ser inteiro para ti. E o Senhor vai cuidar do restante. Eu vou colocar o Senhor em todas as áreas da minha vida. Vou colocar o Senhor em todos os meus empreendimentos. E só vou aceitar o que vem daquilo que respeita o Senhor completamente. O que não respeita o Senhor completamente, Deus abençoe, amém, bye bye. Por quê? Porque quando nós colocamos a presença de Deus em convivência pela sua palavra, pela sua instrução, pelo seu conhecimento presente constantemente em nós, é Ele, diz a palavra, quem nos livra, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos salva, é somente Ele. Então não adianta a gente fazer preferência para outras coisas, sejam elas quais forem, se o Senhor não estiver dentro, primeiro, na estrutura. Se o Senhor Deus não estiver na convivência da nossa lembrança diária, primeiro. Por isso que as Escrituras também disse, o Senhor não edificar a casa. O que significa edificar? Aquele que vem primeiro, aquele que está na base, aquele que é o alicerce, aquele que continua no centro, a coluna que sustenta tudo, é a edificação. Se o Senhor não é a base, se o Senhor Deus, Jeová, não é inteiro, só Ele, a base, em vão vigia, cuida, acompanha, o sentinela, ou seja, todos os recursos da vida. Tudo que está fora só é um complemento, se o Senhor tiver a base, mas se Ele não tiver na base da origem da vida, o homem pode ter uma ideia de recurso excelente para o ser humano, assim, daquela genial. Em vão vigia, em vão cuida todos os demais recursos e cuidados, se Deus não é o primeiro cuidado com a humanidade. Se Deus não é o primeiro zelo com a humanidade, se Ele não é a primeira vitamina dos ossos da humanidade, dos ossos de cuidado com a humanidade, os outros recursos, as outras formas de guardar a humanidade, as outras formas de ser sentinela da humanidade, é em vão. Se desfaz, se despenca. Então, se o Senhor Deus não cuidar da casa, que significa a casa, a estrutura de qualidade da humanidade, por isso que em Hebreus fala a casa que Moisés cuidou e a casa que Cristo cuidou, significa a estrutura da humanidade. Em vão vigia o sentinela. Todas as etapas dos reis, das orientações, das definições, dos recursos, das auxílios que a humanidade conseguiu até hoje, não adianta nada. Porque se a origem é desfeita, o demais não sustenta. Vamos orar e agradecer a Deus. Vamos continuar orando, pedindo sua graça, sua misericórdia. Amém? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é o nosso amparo, é a nossa vida, é a nossa estrutura. A tua palavra é a nossa instrução. A tua palavra é os nossos ossos, Senhor, de vivência geracional. Porque o Senhor fez tudo por ela, para sustentar todas as coisas, continua sendo quem está nela. Nós te agradecemos porque a tua companhia, Senhor, é maravilhosa e é o que nos dá vida e vida com abundância. Não só aqui, mas na eternidade. Para a eternidade nós não precisamos da promessa de vida com abundância, porque ela já é uma eternidade. Ela já é vida eterna com abundância. Então, essa promessa de viver com abundância, ela é enquanto os nossos pés estão fisicamente nessa terra. Enquanto estamos aqui, nós temos essa bênção de vida com abundância, Senhor. Se nós mantivermos a tua companhia, a tua presença, a lembrança de respeitarmos o que o Senhor nos fez, da forma que o Senhor nos fez, nas medidas do Espírito, nas medidas da alma, nas medidas do corpo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Toma as tuas mãos, faz a tua obra na vida de cada um de nós, os teus filhos, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço e até a próxima. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão, poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!